Graças a paz, Gabi. A paz, Gabriel. A paz, Douglas. Paz, Douglas. A paz, Monique. A paz, irmã Marlene. A paz, Tamire. A paz, Vinícius. Graças a paz, Tamire, Monique, irmã Marlene, Vinícius. Graças a paz a todos que estão entrando na live. Quem já entrou, vamos compartilhar, né? Chamar nossos familiares, chamar nossos amigos, dividir um pouquinho aí dessa bênção que você vai receber agora. A paz, Robson. Graças A paz, o Yara, Azaf, Belinha, irmão Antônio, irmã Lourdes. Graças a paz, Robson, Uyara, Azaf, Isabelle, irmão Antônio, irmã Lourdes. Graças a paz a todos. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. A paz, irmã Andréia. Aí para toda a família. Um beijinho na Maria Eduarda. Saudades. Graças e paz, irmã André. Aleluia. Todos estão nos ouvindo bem? Graças e paz a todos. Hoje foi um dia acalorado, né? Mas foi um dia também abençoado. Graças e paz à irmã Maria José. A Aleluia. paz, irmã. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz. Seja bem-vindo você que está entrando na nossa live. Enquanto se preparamos, vamos ouvir esse louvor. Logo após nós iremos orar para começar a nossa live. Amém? Graça e paz, Rosângela. Graça e paz. Graça e paz a todos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus da sua vida, sou um Deus da sua história, e na feita na mesa, enquanto eu não honrar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A paz, irmão Daniel. Deus abençoe a sua vida, a sua esposa, seu filho. Irmão Daniel, o filho do irmão Daniel, eu não sei se ele é pentecostal ou não. A Elaine, eu acho que ela é pentecostal. Elaine, eu acho que é. Eu não sei se o Daniel também gosta também do, né? né? Mas o garoto eu acho que é pentecostal, cara. Eu tenho quase certeza disso. Danielzinho. O nome dele já diz, né? Amém. Tem que ser pentecostal, né, não, Cira? Glória a Deus. Porque se não for pentecostal, o leão come. Só o nome dele já é um nome de peso, né? Daniel. Entendeu? Tenho certeza que ele é. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero deixar uma mensagem hoje para nós entendermos algo que de repente passa despercebido em nossas vidas. Nós não conseguimos entender, né? Mas hoje nós vamos entender. Hoje nós vamos saber por que Deus fala conosco. Amém. Por que Deus fala com uns e de repente fala menos com o outro, né? Uma história bem conhecida, entendeu? E eu sei que todos irão entender o que Deus tem para fazer. Amém? Amém. Para dar início, né, à nossa live, né, esse culto abençoado, vamos
fazer uma oração nesse momento. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Muito obrigada, Pai querido, pelo dia que o Senhor nos deu hoje, Pai querido. Muito obrigada, Pai querido, por essa noite, Pai querido, que está agora neste momento. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo fôlego de vida. Pai querido, eu venho te agradecer por cada irmão, Pai querido, que está agora, Pai querido, assistindo a nossa live da Igreja Cristã Filadélfia, Pai querido, que tirou esse momento, Pai querido, para estar ouvindo o que Deus tem para falar com eles. Venha abençoar, Pai querido, cada filho teu, venha abençoar cada família, Senhor Jesus, representada aqui agora neste momento, Pai. Pai querido, que venha, Pai querido, tomar, Pai, mais pessoas, Senhor Jesus, para ter esse momento, buscar mais intimidade contigo, Pai querido. Precisamos nos alimentar, Pai querido, para não ficarmos fracos, Senhor Jesus, desanimados, Pai querido. Precisamos, como a gente precisa do arroz e feijão para comer, precisamos de alimentar da Tua palavra para não enfraquecer, Senhor Jesus. Pai querido, precisamos buscar a Tua face, Pai querido. Pai querido, que venha, Senhor Jesus, colocar nos corações de cada filho teu, Pai, para que possa estar pegando seu telefone, Pai, e estar em comunhão conosco, Pai, nessa live, Pai querido, que não é só para o pastor ou para a pastora, é para a vida deles mesmo, Pai querido, para que possa ter, Pai, essa noite abençoada na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu queria estar lendo aqui com os irmãos. A paz, irmão Giovanni. A paz, irmão Giovanni. Irmã Eliane. Depois até Nicolas, André, que Deus abençoe vocês. Eu queria estar lendo com os irmãos uma passagem que se encontra no livro de Números. Números 12. Do 1 ao 10. Número 12, do 1 ao 10. Amém? Amém. Que diz assim, número 12, do 1 ao 10. Que diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. E era varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: Vós três, saia à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não tomeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Amém? Amém. A paz aí, irmã Elisa, Endel.
Mimi, Enzo, Thaísa. E a paz, irmã Rosângela, né? Que Deus abençoe aí a sua vida, seu netinho. Amém. Amém. Graças e paz aí a todos, né, que entraram. Eu queria falar algo para os irmãos, algo que me chamou a atenção quando eu estava examinando esse texto. Vi algo assim de profundo na minha mente. Uma das coisas que vem na minha mente, que diz assim: intimidade é algo que não se compra, é conquistada. E é verdade. Como é que nós temos intimidade com alguém? Eu vou falar algo aqui, né? Não estava até mesmo dentro do esboço, mas me veio em mente aqui algo interessante. Eu conheço a irmã Rosângela, tem aproximadamente aí quase uns 7 anos, né, mais ou menos? 7 a 8 anos. E ela está nos acompanhando, irmã Rosângela. Irmã Rosângela, ela mora um pouquinho distante de nós. Só um pouquinho. Ela mora ali próximo a Bom Sucesso, né? Naqueles pedaços ali. E foi uma das pessoas que, quando eu estava até mesmo fazendo a parte elétrica, né, da empresa a qual eu trabalhava, ela era até terceirizada, né? Era uma pessoa que era terceirizada, que trabalhava lá junto conosco. E dentro disso, nós fomos tomando uma amizade, né? Assim, tão grande, que essa amizade estendeu a família. Até Amém. A sogra Já foi lá. alcançada com essa amizade, né? Gostou muito de ir lá, minha mãe. Até a sogra foi alcançada, né? E algo que me chamou a atenção, né? A Rosângela gosta muito, até mesmo da minha sogra também, e de nós aqui também. Nós já tivemos na casa da Rosângela, a Rosângela esteve na nossa casa, né? Fez até uma... Foi o que ela fez mesmo, Cíntia, na época? Acho que foi... Dobradinha? Dobradinha. Fez uma dobradinha, quer comer uma dobradinha boa, né? A irmã Rosângela faz uma dobradinha muito boa, né? Já estou fazendo o comercial dela, né? Eu creio que em breve ela vai convidar toda a igreja, mais os familiares da igreja Cristã Filadélfia, né? Eu sei que vai dar um total mais ou menos de 300 pessoas, eu creio, mais ou menos, na casa da irmã Rosângela, para comer a dobradinha que a irmã Rosângela faz. Tô brincando, tá? Tô brincando, Rosângela, não precisa ficar assustada não. Mas eu quero falar sobre intimidade. Foi uma das pessoas a qual nós passamos a ter intimidade. Intimidade qual que eu posso falar no jeito que eu estou falando aqui nesse momento. Tem outra pessoa também, o Ivanilson, a qual eu comentei no domingo. É uma pessoa a qual eu tenho uma intimidade, a Cecília tem uma intimidade. Amém. Todos nós aqui temos a intimidade. Ele também já esteve aqui, né? Eu estou devendo uma visita a ele, mas falta ele marcar realmente o dia para nós irmos na casa dele. Intimidade é algo que você conquista. Trabalhei no meio de várias pessoas, né? Mas quem ficou com a intimidade, né, do pastor Alberto ou do amigo Alberto foi a Rosângela e o Ivanilson. O negro e a nega. E por incrível que pareça, não são casais, são amigos, né? Irmãos de igrejas, né? Trabalham na mesma empresa, né? No caso. E eu posso falar isso, eu posso falar dessa forma, porque eu tenho intimidade com eles, eu tenho amizade com eles. Amém. A forma com que eu chamo eles não é de forma pejorativa, e sim de forma carinhosa. Eu chamo ela de nega, como a minha esposa também chama ela de nega, né? E eu chamo o Ivanilson de nego, como a minha esposa chama o Ivanilson de nego. Mas só falam assim, só agem assim quem tem intimidade. Eu estou falando sobre intimidade. E Moisés, ele foi um homem que teve intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com alguém, né, vai além da amizade, vai além de conhecer, vai além de ser colega, né? Você passa a ser
amigo. E Amém. Moisés era amigo de Deus, né? Eu quero trazer algo aqui para os irmãos que acontece no nosso dia a dia. Muitos podem ser colega, mas poucos são amigos. Será que eu estou falando verdade ou estou falando mentira? O amigo, muitas vezes, ele vai falar aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que vai vir de encontro ao nosso coração, mas o amigo também vai falar aquilo que não queremos ouvir. Vai falar aquilo que a qual muitas vezes não vai de encontro àquilo que eu desejava ouvir ou eu esperava ouvir. A amizade está além disso tudo que a qual eu estou falando. E Moisés tinha essa intimidade com Deus. Tem pessoas que é amigo quando você está perto dele. Amigão do peito. Ó, amigão do peito. Mas quando você dá um passo e vira as costas, aí você vai reconhecer realmente o seu inimigo. Aquele que a qual você achava que era amigo, passa a ser seu pior inimigo. Porque alguns costumam dizer, até mesmo dentro disso aí, queremos amigo perto e os inimigos mais perto ainda. E uma certa vez eu fiquei imaginando e pensando, por que os inimigos mais perto? Porque quando os inimigos estão mais perto, você passa a entender, você passa a saber o que eles estão pensando e até mesmo tramando contra você. E isso me chamou a atenção no texto, nessa noite, né? Moisés tinha Miriam, sua irmã, como amiga. Mas na realidade, Miriam era simplesmente uma conhecida. Miriam era filha do pai dele. Isso é difícil, né? Entendermos muitas vezes. Como é que pode, né? Miriam, irmã de Moisés, e na realidade Miriam não era amiga de Moisés. Aí nós podemos ver Caleb, que de certa parte não tinha assim um grau até mesmo parentesco muito próximo, creio eu, até porque quando falamos dos hebreus nós podemos ver que tudo era parente, né? Se não era de uma tribo, era de outra, né? Então acabava sendo parente um do outro, mas não tinha aquele grau parentesco muito próximo. Mas Caleb e Josué eram amigos de Moisés. Eu quero falar sobre intimidade, e na intimidade nós temos que falar sobre amizades. Amizades é algo que muitas vezes, quando nós falamos a pessoa é minha amiga, nós estamos falando também de intimidade com essa pessoa. Outra coisa, quantas pessoas nós temos como amigo, mas só é conhecida. Na realidade nós achamos que é amigo, mas na realidade é conhecido. Vamos lá, quantas pessoas você ama e confia? Moisés amava e confiava em Miriam. Só que Miriam, ela poderia até amar Moisés, mas ela não confiava em Moisés. Tanto é que ela questionava o porquê que Deus falava com Moisés. O porquê que Moisés se colocava como se só Deus falasse com ela. Irmãos, por incrível que pareça, nessa caminhada até mesmo do Evangelho, o que acontece muitas vezes, até mesmo no nosso meio, é o ciúme, muitas vezes, da intimidade que Deus tem com um e de repente não tem com outro. Nós podemos ver que Deus ama todo, mas quando fala de amizade, quando fala de amigo, quando fala de irmão, há diferença entre um e outro. Nós podemos ver que no texto, Miriam questiona, Miriam fala assim, não, mas por que Deus só fala com ele? Deus não só fala com ele. Miriam começou a falar até mesmo da intimidade que a qual eles tinham, da vida, né? Da vida de certa parte humana de Moisés. Ela começou a questionar o relacionamento, né? de marido e mulher, de Moisés, até mesmo com a sua esposa. Ela começou a questionar até mesmo em relação ao ministério de Moisés. Será que existe isso muitas vezes em nossos meios? Será que pessoas questionam até mesmo o ministério que Deus tem na vida de cada um? Eu creio que sim. Porque até mesmo tem pessoas que muitas vezes podem até estar ao nosso lado, mas de repente perguntam, por quê?
não eu? Por que fulano e não eu? Isso aconteceu na vida de Moisés. E isso pode acontecer também nas nossas vidas. Mas eu quero trazer algo para você dentro disso. Ei, se isso está acontecendo na sua vida, ou se isso já aconteceu na sua vida, não esquenta não. Se você tem intimidade com Deus, Deus vai tomar frente dessa situação por você. Eu quero trazer algo para você. E Moisés não sabia de nada o que estava acontecendo. Moisés não tinha ideia do que estava acontecendo. Miriam estava chegando ao ponto até de colocar pessoas contra Moisés, de até mesmo questionar o ministério de Moisés, de chegar e botar em dúvida o ministério de Moisés. Por quê? Mas Deus fala comigo. Não tem pessoas que comentam assim? Tem pessoas que comentam, ah, Deus fala comigo. Deus não só fala com fulano, não fala só com Bertano. Deus também fala comigo. Mas nós temos que entender até que grau de intimidade é o nosso para com Deus, e até que grau de intimidade é daquela pessoa que a qual nós estamos comentando que Deus fala com ela. Moisés era um homem que a qual tinha intimidade profunda com Deus. Quando Deus ouve Miriam falando sobre ele, questionando até mesmo a vida dele, a vida humana dele, o relacionamento dele e até mesmo a vida ministerial dele, Deus ouve. No mínimo Deus faz, peraí, tem alguma coisa errada. Não, tá pegando alguma coisa. Tem alguma coisa que está errada e não está certa. E Deus de repente ficou analisando assim, por que eles estão falando assim? A palavra de Deus fala que Deus chama Moisés e chama Miriam. E fala assim, eu quero ter um particular com você. E eu quero que você leve de sobra também Arão, para que ele venha testemunhar. Uma das coisas que causou ira em Deus, eu fico imaginando quando Deus até mesmo chama eles para conversar. De repente Deus pensou assim, pode até falar de mim, pode até falar do meu filho, mas não fale de Moisés. Eu comecei a ver algo interessante, que uma das coisas que muitas vezes deixa até mesmo um pastor assim, chateado ou aborrecido, quando alguém fala mal da sua ovelha. Algo que chama a minha atenção em relação a isso. Naquela hora, Moisés era como se fosse ovelha de Deus. E Miriam estava falando mal de Moisés. E Deus falou, não, aí não. Esse aí eu conheço. Esse aí eu tenho intimidade com ele. Esse aí não. E Miriam trouxe algo assim, mas Senhor, eu não falo contigo, eu fico imaginando. O Senhor não fala comigo. Aí Deus fala assim, olha só Miriam, eu falo contigo por sonho, por revelação. Mas eu falo com Moisés, boca a boca. Sabe o que é falar boca a boca? É ter muita intimidade. Não é pouca intimidade, não. Você só fala assim mesmo olhando nos olhos. Você só fala muito próximo de alguém quando você tem intimidade para falar com ele. Imagine um amigo que a qual você tem intimidade. Uma pessoa que a qual você de repente passa os seus lados fortes, os seus lados fracos. São coisas que a qual não tem como até mesmo imensurar. Deus tinha uma intimidade tão grande com Moisés, que até mesmo Moisés não conhecia. E de repente, você tem uma intimidade tão grande com Deus, mas tão grande com Deus, e até mesmo você não sabe, mas Deus está vendo tudo que está se levantando contra você. E esse Deus é o Deus que vai tomar frente. É o Deus que tomou frente na vida de Moisés. É o Deus que irá jogar por terra todo o espírito de Miriam agora, na noite desse dia. Amém. Eu quero trazer algo para você. Eu te convido, se você tem a ter mais intimidade com Deus. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer te conhecer. Deus quer te conhecer não só por dentro, mas também por fora. Deus quer te conhecer em todos os aspectos. Deus é aquele que a qual você pode assim, de repente, no momento que a qual você está sozinho, que ninguém está te vendo, Deus
te conhece a todo momento e a todo instante. Deus é aquele que muitas vezes você está sozinho, está de frente ao espelho. É aquele que quando você olha e que de repente você tenha que trazer uma palavra, Deus é aquele que te conhece. Aquela palavra que você até mesmo esteja trazendo para você. Porque Deus é aquele que te conhece no momento que você está perto de alguém ou quando você está sozinho. Deus é aquele que te conhece no meio da multidão, em meio até os empurrões de lá para cá, mas Deus sabe que você está aqui. Deus é aquele que te conhece, que muitas vezes você vai tocar nele e vai se esconder como aquela mulher fez, como aquela mulher se retirou, aquela mulher do fluxo de sangue. Mas Deus sabia que alguém tocou nele de forma diferente. Isso é ter intimidade com Deus. Eu fico imaginando você no meio de uma multidão, tantas pessoas te tocando, e você saber que teve uma pessoa que te tocou diferente. Isso é o quê? Intimidade com Deus. Glória E Moisés a Deus. tinha intimidade com Deus. Moisés sabia e tinha certeza que Deus estava cuidando dele. Cuidar é algo que a qual muitas vezes tem que ter intimidade. Porque se só for amigo, se só for colega, as coisas passam despercebido. É mais um na multidão. Não faz diferença. Agora, quando tem intimidade, a alegria daquela pessoa que a qual você tem intimidade é a sua alegria. E a tristeza daquela pessoa que a qual você tem intimidade é a sua tristeza. Você estará com ele nos momentos maus e nos momentos bons, nos momentos de glória e nos momentos de tristeza. Deus estava com Moisés em todo momento. Deus estava com Moisés até nos momentos que Moisés nem imaginava que ele estava. A palavra de Deus fala que Deus ouve o que Miriam tinha falado com Moisés. E quando Deus ouve, Deus automaticamente, eu preciso ter uma conversa com ele. Eu fico imaginando Deus tirando até mesmo Miriam ali do arraial e levando próximo a Moisés e começa a conversar com Moisés e Miriam e Arão ali acompanhando. Eu fico imaginando algo interessante. Deus fala assim: ei Moisés, ela estava falando algo que eu não gostei. A Miriam no mínimo deve ter falado assim: não, Senhor, eu não estava falando nada sobre o Senhor. Eu estava falando sobre Moisés. Aí Deus falou: ei, não, você não estava falando sobre Moisés. Você estava falando sobre mim. Porque eu e Moisés somos uma só pessoa. Eu tenho intimidade tão grande com Moisés que quando você fala mal de Moisés, você está falando mal de mim. Ei, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a qual nós falamos. Que de repente estamos falando de pessoas que Deus tem um apreço tão grande, Deus tem um amor tão grande, e acabamos ficando mal com Deus. Meu irmão, Miriam ficou mal com Deus. Uma das coisas que me chama a atenção dentro dessa passagem é que a palavra de Deus fala que Miriam foi acometida de lepra. Miriam ficou cheia de lepra. A palavra de Deus nos mostra que Miriam teve que ficar afastada até mesmo do arraial durante um período, até mesmo que fosse curado. Eu quero falar algo para você entender na noite desse dia. Moisés não sabia o que Miriam falava. Moisés não sabia que Miriam já tinha lepra por dentro. O que Deus fez foi que mostrou para Moisés o que Miriam estava falando dele e expôs a lepra que se encontrava dentro de Miriam. Eu quero trazer algo para você. De repente, algo vem acontecer até mesmo nessa semana. De pessoas que a qual muitas vezes está ao teu lado e você até mesmo acha que é seu amigo, amigão do peito, que é companheiro, que está ali para todas as lutas. De repente vai até mesmo agir de forma diferente. Eu trago algo para você. Não se assuste. Não fique com raiva dessa pessoa. Saiba que é Deus que está mostrando o que está no oculto. É Deus que está mostrando o que está escondido. É Deus que está mostrando a lepra. Da mesma forma que Deus mostrou, até mesmo para Moisés, que Miriam se encontrava com lepra, que Miriam falava até mesmo dele, que Miriam não tinha um amor por ele, que Miriam não tinha respeito por ele. Hoje, Deus vai trazer tudo à tona que esteja escondido na sua vida, tanto na sua vida espiritual, tanto na sua vida de forma secular, aquelas pessoas até mesmo que estejam torcendo e lutando contra o seu sucesso. Hoje Deus está jogando por terra todo espírito de Miriam, porque você
é mais do que vencedor. A vitória já está na sua mão. Independentemente que as Miriam que se levante contra a sua vida, independentemente que Miriam fique até mesmo chateado contigo, mas ela tem que saber que você tem intimidade com Deus. E Deus entrou na batalha por você. E Deus nunca perdeu uma batalha. E não vai ser por você que ele vai perder. Eu quero falar algo para você. Deus quer fazer algo sobrenatural. Amém. Eu não sei até mesmo porque eu trouxe essa palavra, mas eu sinto que tem alguém que está no alcance da nossa voz, que Deus quer revelar algo que está em oculto. Deus quer trazer à tona algo que está escondido. Deus quer te revelar, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que da mesma forma que Deus revelou a Moisés, da mesma forma que Deus fez com Moisés, da mesma forma que Deus via Moisés como íntimo dele, hoje Deus te vê como íntimo também. Amém. Nós podemos ver que Moisés, em cima disso tudo, Moisés foi vitorioso. Eu quero dizer que a sua peleja, a sua prova, as suas dificuldades, tanto de forma secular quanto de forma espiritual, hoje está caindo por terra, porque Miriam foi descoberta. Eu quero dizer que toda lepra, tudo aquilo que a qual prende a sua vida secular, sua vida espiritual, hoje está caindo por terra e Deus vem trazer a solução para o seu caso. Em nome de Jesus. Dessa mesma forma. Amém. E Miriam teve que ficar ausente. Todos os problemas que a qual você tem levado, tem sofrido, tem passado, Deus está ali para dar um basta nesse problema. Quando Miriam fica fora do arraial, Deus está trabalhando dentro do arraial. E quando Deus agir na sua vida, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, dentro do seu local que a qual você faz parte, em qualquer lugar que você estiver, que Deus estiver agindo, Deus está botando tudo aquilo que impede o seu crescimento de forma humana e de forma espiritual para fora do arraial. Eu quero trazer uma palavra profética para você nessa noite. Deus já entrou com providência no seu arraial. E tudo aquilo que a qual estava te paralisando, estava te prendendo, toda doença, toda maldade, todo espírito contrário, hoje está caindo por terra em nome de Jesus. Amém. Eu trago essa palavra para você. Eu trago a palavra para todos os Moisés que está ao alcance da nossa voz. Eu trago a palavra e falo com certeza em relação a isso aí. Toda Miriam está caindo por terra e Deus está trazendo vitória para você aonde você se encontra. Entenda isso, meu irmão. Tenha intimidade com Deus. Tenha contato com Deus. Venha falar com Deus face a face, boca a boca. Venha ter intimidade no profundo. Que Deus venha falar, você é meu íntimo. Que Deus venha falar, ei, com muitos eu falo igual, mas com você eu falo de forma diferente. Amém. Eu sei que essa palavra, Deus está falando com alguém. E Deus quer continuar falando. Deus quer mostrar para alguém que Ele é o Deus na vida dele. Independentemente que tenha alguma coisa em oculto, essas coisas hoje vão ser mostradas. Deus irá ser exaltado através dos Moisés que a qual tem intimidade com Deus. E nada ficará em oculto, porque o Deus que a qual guerreou em favor de Moisés é o Deus que guerria em favor de nós também. Amém. Irmãos, pega essa palavra, guarde no seu coração. Tá? Se alimente dessa palavra. Amém. Não guarde só para hoje, não. Não deixe amanhã já ter esquecido, não. Entenda você. Se você é íntimo de Deus, Deus é íntimo de você. Guarde essa palavra até que Jesus volte. E quando Jesus voltar, você chegar naquele grande dia, tu vai falar assim, Senhor, valeu a pena ser íntimo de Ti. Valeu a pena, Senhor, sofrer o que eu sofri. Valeu a pena eu passar o que eu passei. Mas eu sei que a minha vitória ficou na sua mão. E por minha vitória ter ficado na sua mão, eu fui mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos na noite desse dia. Para os Moisés, que venhamos ser vencedor em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou colocar um louvor aqui, antes de nós orarmos, fazermos a oração final. Amém? Glória a Deus, aleluia.
intimidade comigo, como vencer, sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho para você. Essa oração que me desejo me adorar, foi pensando então que decidi te revelar e te mostrar os segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu lhe dizer, filho. Qual for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu, teu Deus. Se fechar uma porta, outra para você eu abrirei. Diferente aonde não tem parede, só para mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá estar à mesa enquanto eu não te honrar. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi te revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. E quando for a prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu, teu Deus. Se te fechar uma porta, outra para você eu abrirei. Diferença onde não tem parede, só para mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. Ninguém vai sentar à mesa, glória não te honra. Contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu, teu Deus. Se fechares uma porta, outra para você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só para mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. Ninguém vai sentar à mesa, glória não te honrar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Queria agradecer o pastor Walter, né? Estar conosco aí nessa live, né? É lá e cá, né? É. Parece até jogo de ping-pong, né? É assim mesmo, né? Mas é assim, é unidade. Que vale, né? É o reino, né? Muito porque bem. A gente fala da mesma palavra, né? A gente fala de Jesus, né? Então a gente tem que se unir nesse momento, né? E esse louvor queria estar antes do pastor estar fazendo a oração final. Tem uma irmã nossa da igreja, né? Ela está nos escutando. Esse louvor, irmã, pensa nesse louvor, como você gosta de cantar, como você e a sua filha gostam de cantar, né? E Deus quer isso, essa intimidade de vocês, né? No louvor, para trazer almas que estão perecendo, precisam de estar ouvindo esse louvor. Busca, né? Eu sei que de repente você pode estar até com as lágrimas caindo aí, nesse momento, mas Deus quer isso, essa intimidade, né? Louva o Senhor, né? Que é uma forma
de você ter intimidade com Ele. Amém? Amém. Vamos orarmos? Para nós encerrarmos? Oremos então. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus. E entendemos, ó Deus, que sem intimidade contigo, Deus, não tem como nós continuarmos, ó Deus. Deus, que brote no nosso coração, Deus. Amém. Todos os dias, Deus. O desejo, a intimidade, ó Deus, que a qual Moisés tinha no coração dele, Deus. Amém. Deus, porque precisamos, necessitamos, Pai, dessa intimidade contigo, Deus. Porque sabemos que os dias são maus, as dificuldades vêm, mas Deus, nós sabemos que com intimidade contigo, Deus, Amém. nós iremos sair mais do que vencedor, Deus. Glória a Deus. Deus, eu te peço, Deus, por cada pessoa que acompanhar essa live, e até mesmo aqueles que não puderam estar neste momento, Deus. Deus, eu te peço por uma semana abençoada, Deus. Uma semana de bênção, Deus. Deus, que tu venha visitar cada lar, Deus, nesse momento. Deus, que seu Santo Espírito, Pai, venha ser derramado de forma sem igual, Deus, na semana de cada irmão que se fez presente nessa live, Pai. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, continue guardando e livrando de todo mal. Deus, que todo espírito de enfermidade venha cair por terra, Deus. Deus, em nome de Jesus, que tu venha sarar essa terra, Deus. Que tu venha sarar o Brasil, Deus. Que tu venha sarar o nosso estado, o nosso município, Deus. Deus, Amém. em nome de Jesus, Deus. Deus, que tu venha trazer bênção, Deus. Bênção para o seu povo, Deus. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor. É a nossa força. Dê um abraço no seu irmão, amém? Glória a Deus, aleluia. Agradecemos a todos que a qual esteja conosco, né? E que Deus continue abençoando. Amém. Amém? Abençoar aí a todos, né? Um restinho de semana abençoado, com muita saúde, né? E no domingo estaremos aqui, às 18h30. Deus abençoe cada um. Amém. Obrigada.